Gravando. Tá. A gente está lendo o livro de Efésios. A gente já leu o livro de Colossenses, Filipenses, 1 João, Gálatas e agora a gente está lendo o livro de Efésios. A gente está no capítulo 6 hoje. E o resumo do livro de Efésios é o seguinte. No capítulo 1, Paulo fala das bênçãos que a gente recebeu por aceitar Jesus Cristo. Ele fala que Deus tinha um plano eterno que era a nossa salvação e que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, antes da criação. E que Cristo nos redime com o seu sacrifício na cruz e que o Espírito Santo nos sela para o dia da nossa redenção. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação. Também ele diz que Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2, a salvação é pela graça e por meio da fé. Deus nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Estávamos mortos em nossos pecados, escravizados e condenados, e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ainda no capítulo 2, né, juntou dois povos, o povo judeu e o povo gentil. O gentil não era bem um povo, né? Ele uniu nós, que somos gentios, ao povo judeu e fez dos dois tipos de gente, dois tipos de povos, um povo só, que é a igreja, uma família. Aí eu botei aqui o verso 14, que Jesus derrubou o muro que trazia separação. No capítulo 13, ele interrompe o pensamento, a gente já viu isso também versículo por versículo, e ele fala da revelação do mistério do evangelho, que estava escondido lá na declaração de Deus a Eva e na declaração de Deus a Abraão, por exemplo. Ou também a gente pode dizer o filho de Davi que viria, o descendente de Davi que governaria, né? Que é Jesus. No capítulo 4 fala da unidade do corpo, que a gente precisa preservar a unidade pelo vínculo da paz. Fala dos diferentes dons, a necessidade de ser um só povo, unidade e santidade, fala do estilo de vida, né? A nossa nova natureza. E no versículo 8 fala levou cativo o cativeiro, que Jesus quando morreu, levou o cativo ou cativeiro, levou as pessoas que estavam nas regiões inferiores da terra, como a gente leu, levou até o céu, e hoje a gente pode dizer que estamos, como diz no capítulo 1, assentados nas regiões celestiais à direita de Deus, porque estamos em Cristo. Antes da morte de Jesus não tinha essa realidade. No capítulo 5 diz fala sobre a necessidade. Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, senão. Pastor Joel. Eita, agora apareceu outras coisas aqui. No capítulo 5 a gente vê a necessidade de sermos cheios do Espírito, falou para não nos embriagar com vinho, mas se encher do Espírito. Falou dos relacionamentos entre o esposo e a esposa, também da gente se sujeitar uns aos outros e tratar os outros como superiores. Aí hoje a gente entra no capítulo 6, tá? Eu até deixo os outros capítulos lá se a gente quiser voltar. Finalzinho do 5. Mas eu cliquei. Finalzinho do 5. Cada um ame sua esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. A gente viu que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, se entregar por ela, e a mulher tem que respeitar o marido, assim como a igreja respeita a Cristo. E hoje a gente entra no 6. Então, deixa eu só botar vocês aqui, senão fica na agonia de não ver ninguém. Ué? Então, o capítulo 6 ele vai continuar no raciocínio de sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, é igual Colossenses, os guri que leram Colossenses, eles viram que Paulo fala dos homens, das mulheres, dos filhos, e ele fala dos empregadores e dos empregados. Então ele pega todos os tipos de gente e coloca todo mundo numa, vamos dizer assim, numa relação de justiça, de verdade e de bondade. A ideia de Paulo é que, uma das ideias de Paulo é que se Jesus é o rei e se Jesus é o Senhor, então que nós
mostrássemos, ou que a gente deva mostrar, qual que é o padrão bíblico. Qual é a relação de respeito, de justiça, de bondade, de verdade que deve existir entre homem e mulher, os pais, homem e mulher e os filhos, os empregados e os empregadores, e os empregadores com os empregados. Todos nós devemos mostrar como é o padrão, como que é a relação bíblica de a sujeição ao Senhor Cristo e sujeição uns aos outros. Essa é a ideia de Paulo. Está dando um padrão de comportamento, podia dizer assim, padrão a maneira de se relacionar. Então a gente já viu sobre os homens e as mulheres como casal, né? Agora a gente vai ver como os filhos, que é a parte que pega vocês, né? Eu já sou pai e eu sou filho ainda, mas eu tenho relação de pai com filha. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Versículo 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, de novo, assim como em Colossenses, Paulo está botando todos os categorias de pessoas, vamos dizer assim. Tipo, ou tu vai se encaixar em homem, ou tu vai se encaixar em mulher, ou em filho, ou em empregado, ou em empregador. Em alguma dessas categorias tu vai se encaixar. Beleza? Vamos lá, por partes. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Isso aqui, ó. Esses pais, a gente viu no anterior que entre homem e mulher, a mulher deve se sujeitar ao marido. Mas entre filhos e pais, os filhos devem se submeter aos seus pais, homem e mulher. Entendeu? Então, tipo assim, o Henrique disse que o homem é o cabeça da mulher, por isso eu vou desobedecer minha mãe. Não, tua mãe manda em ti, tua mãe é autoridade sobre a tua vida. A mãe, vamos dizer assim, e o pai são os teus pais. A tua paternidade é formada por pai e mãe. Então, por isso, tu deve obedecer a tua mãe também. Obedecer pai e mãe, tá? Por isso que diz ali, né? Honre seu pai e sua mãe. Senão seria só obedeça seu pai. Obedecer seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Eu estava lendo os comentários, então os pais são isso. Exato. Exatamente. Essa parte da terra, porque se vocês lerem com cuidado o Sermão do Monte, é todo no futuro. Serão, 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 serão. Sempre aponta para o futuro. As regras de semeadura na terra, normalmente, tu faz aqui e tu não colhe aqui. Normalmente, tu faz aqui e colhe no céu, porque é uma coisa espiritual. Existem coisas que tu faz aqui e colhe aqui, que são as coisas corruptas e pecaminosas. Porque aquele que semeia na carne, colhe o que a carne, o que da carne semeia. Mas aquele que semeia coisas eternas e espirituais, colhe coisas espirituais e eternas. Então, esse terra, eu não tinha me ligado, mas esse terra é a terra prometida, entendeu?
é a terra que vai vir. Então, para que tu tenha uma vida eterna, obedeça a teu pai. Aí tu vai me dizer assim, tá, mas então se eu obedecer meu pai, eu vou ser salvo. Porque tá dizendo ali que eu vou ter uma vida longa se eu honrar meu pai e minha mãe. Não, se tu honra o teu pai e tua mãe, significa que a salvação chegou até ti. Porque as obras são consequência da salvação que chegou. Nunca ao contrário. Eu nunca faço algo para receber a salvação. Primeiro eu recebo a salvação e depois eu faço algo. Então, o jeito que Paulo está estruturando é: se tu tiver uma vida de honra ao pai e à mãe, beleza, tua vida tá certa, porque a salvação te encontrou. Não tem como tu obedecer a Deus sem que Deus tenha mudado teu coração antes, entendeu? Essa é a ideia de Paulo aqui. E uma coisa também que eu acho interessante, Paulo está escrevendo para quem essa carta? Está escrevendo para a igreja em Éfeso. Mas a ideia de Paulo, se tu lê assim, tu tem que forçar muito para achar que ele só está preocupado com a igreja. Ele está preocupado em estabelecer algo que faça sentido para todo mundo. Qualquer um que lê, pode ser o mais endemoniado, ele vai dizer, bah, mas isso faz sentido. Ó, o esposo, a esposa, o filho, o empregador, o empregado, faz sentido. Tu lendo, tu vê que é o certo. Então a gente tem que pensar assim, um dia, que é o que eu estou em mente, né? Um dia Jesus vai reinar sobre a terra. Tu reinarás sobre a terra, né? Ele vai reinar sobre a terra. Ou reina sobre o meu ser, sobre o meu... Ou, como é que eu começo? Sobre toda a terra, tu és o rei. Hoje ele já é o rei, mas vai ter um momento que ele vai colocar o reino dele sobre a terra. E tudo isso que está escrito aqui vai ser feito, entendeu? A vontade do rei que hoje tu diz assim, nossa, mas não tá batendo o que está escrito aqui com o que eu tô vendo. Um dia vai bater. Um dia tu vai dizer assim, pá, o governo dele veio e veio mesmo. Que é a segunda vinda dele, tá? Versículo 4. E vocês, pais, aí eu achei interessante isso aqui, porque hoje eu sou pai, né? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los. Isso aqui que tá faltando hoje, ó, século XX. Disciplina e admoestação. Guilherme, admoestação, significado. Tá bom. Olha só. Se tu tem um filho que te obedece, se tu tem um filho que te obedece, normalmente ele vai, tipo assim, tudo que tu fala, ele vai seguir. Entendeu? Pense vocês aí, a relação que vocês têm com o pai de vocês. Eu vou te botar por enquanto, tá, Gui? Pense na relação que vocês têm com o pai de vocês. Se vocês obedecem, normalmente tudo que eles falam é regra. E isso tem um risco para o pai, não para o filho. Ensinar errado. Falar alguma coisa errada. É um risco para o pai. Nós somos responsáveis pela disciplina do filho. Só que se a gente falha, tem um perigo. E daí é isso que Paulo está alertando. Na hora de criar e na hora de educar, não provoquem os seus filhos a ira. Não, tipo assim, não vão criar uma reação do teu filho porque tu não tá sabendo criar e admoestar e disciplinar, entendeu? Essa é a preocupação de Paulo. A Cecília tem 8 meses, tá? Só trazendo uma parte prática aqui. Ela tá aprendendo a colocar a mãozinha, assim. Ela pega o celular, ela pega o livro. Aí se tu fala assim pra ela, filha, não, ela já começa a chorar. Ela não sabe o que significa não. Mas porque ela já tá meio que sendo apontada para um caminho, ela já... Não, só um pouquinho, meu pai que tá mandando. Agora tu imagina se eu começo a dar comando invertido. O responsável sou eu e eu tô sendo responsabilizado por provocar a Cecília a errar, entendeu? Então por isso dessa preocupação. Fala aí, Gui. Aqui, achei. É como se fosse uma advertência leve ou benévola, adomenda, conselho ou corrigir. Isso. Lembrem, né? Apocalipse fala que
aqueles que são corrigidos e disciplinados são aqueles que Deus ama. A gente nunca pode ver uma disciplina, uma correção, como algo ruim. Sempre tem que ver com um ato de amor de Deus e nossos pais, né? Porque tem duas maneiras de tu ver o não. Tu pode ver o não como ele tá me limitando, que normalmente a gente vê assim, ele não tá deixando fazer o que eu quero. É a primeira coisa que tu pensa. Ele não tá deixando fazer o que eu quero, ele não me ama. Ou tu pode ver como uma cerca de proteção. Tipo assim, não vou deixar tu passar até ali porque ali tem um perigo. Se tu olhar da perspectiva correta, ele tá cuidando de mim. Se tu olhar da perspectiva errada, ele tá querendo me tolher ou tá querendo me limitar. Tá? Alguma dúvida aqui nessa parte? Não, não, graças a Deus. Quanto a vocês, servos, essa palavra aqui que é complicada desse trecho, ela significa escravos. E no grego é doulos. Muito esse texto foi usado para defender a escravidão. Que a escravidão é algo bom. Só que tem uma carta, que foi a que eu mandei lá para vocês, que é de Filemon, que foi Paulo que escreveu também. Então, pensem comigo assim, ó. Te colocaram a escrever uma carta na época que a escravidão não tem problema nenhum. Tá? Só que tu tá vendo assim, ó, que a conta não bate. Tu tá dizendo, cara, o povo hebreu foi escravizado lá no Egito e Deus libertou. Sim ou não? Deus libertou o povo. Então, a linguagem que a gente usa é que nós estávamos escravizados no pecado. Isso é ruim. Várias coisas apontam que escravidão e evangelho não bate. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Nos permite sentar com Ele. Dá a entender, tudo dá a entender que a escravidão é ruim e que a liberdade em Deus é bom, tá? Só que daí Paulo vem com esse aqui. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor. Tu imagina tu sendo escravo, lendo isso aqui. Obedecer ao seu senhor aqui na terra com temor e tremor. Vai dizer, Paulo, ou tu nunca viu como é que os caras tratam aqui os escravos, ou tu tá agindo de má fé, porque ou tu é bruxo dos senhores, porque não faz sentido. Só que nem eu falei, te coloca na situação que Paulo tava, que para quem não sabe, o Brasil foi abolir 188, né? 1888, não foi? Foi, né? Pessoal de história. Então Isso. Paulo tá 2000 anos atrás já pensando que a escravidão não bate. Não bate, quando eu falo não bate, é tipo assim, tá errado, entendeu? Então ele fala assim, para os servos, sirvam com temor e tremor, com sinceridade de coração, como para Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo está dizendo que se tu era escravo na época e tu obedecesse ao teu Senhor como se fosse para Cristo, tu estava fazendo a vontade de Deus. Tu imagina quem era a favor da escravidão lendo um texto desse, antes de ser abolido. É tudo que os caras precisam, entendeu? Vai, meu, vou usar esse texto como pretexto e eu vou escravizar todo mundo. Só que não esqueçam que tem uma carta que Paulo escreveu a Filemon, que era o senhor de um escravo que era amigo de Paulo, que era o Onésimo, que era um escravo fugitivo que Paulo tinha evangelizado. Aí Paulo conseguiu ganhar o senhor do escravo e o escravo. E daí ele manda uma carta para o senhor do escravo, dando recomendações de como ele deveria receber o escravo. O que ele fala lá? Aí esses caras que são tão bons de Bíblia e que conhecem a história não lê. Fala assim, ó, não peço que recebo como escravo. Posso abrir aqui. Irmão caríssimo.
Filemon. Filemon é só um, né? Só tem um capítulo. Aqui, ó. Tá, o versículo que vocês estão... que tá travando aqui. Vocês estão ouvindo bem, vendo bem? Sim. Ó, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente. O que aconteceu, dizem relatos extra-bíblicos, que o Onésimo fugiu do Filemon. O escravo fugiu do senhor do escravo. Tá? Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Aí, tipo assim, ele foi, mas ele vai voltar. Escravo. Não como, aí ele pede, eu peço que tu receba ele não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Olha aqui. Receba-o como receberia a mim. Então, para Paulo, a escravidão já não batia, já não fechava já. Só que era uma coisa que, se tu olhasse, estava acontecendo, entendeu? A cultura. Então, como não pecar em meio a uma regra de escravidão? Como orientar as pessoas a viver num mundo que permite a escravidão? Ele dá orientação para o servo e dá para o escravo e dá orientação para o senhor. Se os dois fizer isso, vai ser mais ou menos bem longe assim do que a gente vive hoje. Tipo, tem o empregador e tem o empregado. Se o empregador fizer o que está escrito aqui e o empregado fizer o que está escrito aqui, claro, associado, né? Tipo, aproximado, vai dar tudo certo. Porque eu vou trabalhar como para Cristo, fazendo a vontade de Deus, não apenas quando eu estou sendo vigiado. Que é o que quem trabalhou aqui sabe, que é quando o dono chega, tu finge que está trabalhando. Aqui Paulo está dizendo, não, sempre trabalhe, e não só quando está sendo vigiado. Sirvam de boa vontade como se estivesse trabalhando para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Receberá, com certeza, galardão, né? Vai ser recompensado. Todas as coisas boas que a gente faz aqui na Terra, se for como para Cristo, como para Jesus, para a glória de Deus, será recompensado. Isso é uma coisa também que a gente fala pouco, que é o galardão que a gente viu no Apocalipse. Vai ser recompensado, tá? Salvação é de graça. Recompensa pelo galardão é o que tu faz, tá? Aí esse 9 é o que abre tipo assim, se ele vai falar de escravidão, ele fala do servo e do senhor. Tu imagina o senhor de escravo lendo essa parte aqui. Porque naquela época o escravo era um objeto. Se ele quisesse matar o escravo, ele matava, entendeu? Era simples assim. Não quero, é que nem cachorro. Não quero, mata. E você... Ai, matar cachorro. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos. Ó, façam o mesmo. Como assim o mesmo? Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Para Cristo, para Deus, não tem senhor, servo, homem, mulher, criança. Para ele, ele julga todo mundo da mesma forma, que é a coisa mais louca. Homem, mulher. Vocês lembram? Grego, gentil, homem, mulher. Três, 28. Como que Deus vê as pessoas?
A gente vê daquela forma ali, até porque foi ele que nos ensinou a, tipo, se organizar como seres humanos. Mas para Cristo é o seguinte, ó. Assim, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, toda essa coisa que a gente se organiza para viver beleza, se organizar como sociedade, viver para a honra e glória de Deus na terra organizado. Quando Deus for julgar, não vai ter homem, mulher, o Senhor, o que não é Senhor, vai ser todo mundo colocado na mesma e ele vai vir, tá, eu te entreguei isso, o que tu vai me entregar? Mas eu não sei. Não, eu te entreguei isso, o que tu vai me entregar? O julgamento vai ser que nem o julgamento dos talentos, sabe? Para um ele deu 1, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 5. Sempre me esqueço, mas é isso, né? 1, 2 e 5. Se ele deu 1 para a Júlia, ele vai cobrar os 2. Aí Yasmin vai dizer, mas tu me deu 2, eu tô te entregando 3. Tá, mas tu tem que entregar 4. Mas a Júlia só entregou 2. Não, mas contigo é 4. Então ele vai fazer a justiça certinho com todo mundo e não vai ter um que vai poder dizer, mas o senhor está sendo injusto. Não, sem parcialidade. Todos vão ser tratados iguais. Beleza? Oi, Henrique. Vamos só tirar um print screen aqui. Peraí. Deu. Pode falar. Qual que é a